O teste tradicional segue uma abordagem de caixa preta. O TC é avaliado somente através do seu comportamento externo, sem considerar o interno. Existem 3 tipos de método de teste de caixa preta que se diferenciam na abrangência e no esforço. Injeção de corrente primária usando uma fonte portátil de alta tensão. Injeção de voltagem secundária usando um variac. Injeção de corrente nominal primária com uma fonte de alta tensão, um TC de referência, um simulador de carga e uma ponte. Injetar corrente no lado principal com uma fonte portátil de alta tensão e medir a corrente secundária permite que a relação e a fiação de um núcleo e um TAP específicos sejam verificadas. Este método não é suficiente para verificar TCs de medição, devido às limitações na amplitude da corrente, precisão limitada e na impossibilidade de considerar diferentes valores de carga. Usar um variac para injetar voltagem no lado secundário e medir a voltagem induzida no lado principal permite a confirmação de que a proteção ou a medição do circuito está conectada ao núcleo e TAP corretos do TC. Usando a frequência do sistema de potência, a precisão do método é limitada, pois é influenciada por perturbações externas. Além disso, não é possível medir a precisão do TC a valores de corrente definida e de carga. Em sistemas de proteção diferencial de gerador, transformador ou de barra, TCs com tensões limiares de saturação de milhares de volts são usados. Eles não podem ser testados, já que aplicar mais do que 4 kV ao enrolamento secundário poderia danificar seu isolamento. Se um TC deve ser testado de modo abrangente e clássico, usa-se o método da ponte de corrente. Através de uma fonte de alta tensão, valores definidos de correntes primárias, desde frações até múltiplos da corrente nominal, são injetados em um TC de referência e um em teste, o qual é conectado a uma caixa de carga controlável para simular condições diferentes. Com a ponte de medição, as correntes de saída de ambos os TCs são comparadas em amplitude e fase. Com esse método, todas as combinações de valor de corrente e carga definidas por normas internacionais podem ser verificadas e a conformidade do TC pode ser avaliada. Este método é caro e laborioso, especificamente em campo, já que componentes pesados precisam ser enviados e cabos difíceis de manejar são necessários para a injeção da corrente. Mesmo este método atinge o seu limite quando estão envolvidos TCs de proteção projetados para altas correntes de curto-circuito, altos componentes de CC na corrente de falta ou altas constantes de tempo primárias. Tais TCs requerem milhares de amperes para testá-los, excedendo o máximo de corrente de saída das maiores fontes de corrente. Além disso, muitos dos parâmetros que caracterizam o comportamento transitório de um TC durante ciclos de autorreligamento, tais como constantes de tempo secundário ou remanências, não podem ser determinadas com testes clássicos. O CT Analyzer permite superar as limitações dos vários métodos tradicionais. Ele abre a caixa preta através da injeção secundária com uma frequência variável e uma voltagem baixa patenteada para medições de excitação. Ele identifica todos os parâmetros do diagrama do circuito equivalente do TC e determina a forma precisa do comportamento para aplicações de proteção e medição. Primeiramente, ele mede a resistência CC do enrolamento secundário. Então, conhecendo a resistência do enrolamento e queda de tensão correspondente, ele mede a curva de excitação para determinar a característica magnética do núcleo. O CT Analyzer executa a medição da curva de excitação com tensões seguras e baixas de até 120 volts. Em vez de aumentar a tensão, ele reduz a frequência, se necessário um fluxo magnético mais alto. Ele mede a relação das espiras com injeção de frequência variável e medições seletivas, não afetadas por ruídos externos. Com estas medições,
Ele determina a precisão dos dados para todas as combinações de valores de carga e correntes definidas. Todos os tipos e tamanhos de TCs podem ser testados com esta abordagem, mesmo os com correntes primárias de até 100 kA ou com tensões limiares de saturação de até 30 kV. Pode-se testar qualquer TC, incluindo instalações difíceis ou impossíveis de testar com métodos convencionais até agora, como TCs de bucha em transformadores ou em subestações isoladas a gás. O CT Analyzer alcança uma precisão com tolerância de 0,02% para relações e 1 minuto de 1 grau para ângulos de fase, mesmo em presença de perturbações eletromagnéticas comuns em campo, e fornece todos os parâmetros de TC importantes. Além de testar TCs para aplicações de 50 ou 60 Hz, ele pode testar também qualquer TC em um intervalo de frequência de 16 a 400 Hz. O CT Analyzer é um instrumento universal apropriado para medir parâmetros de transformadores de corrente de qualquer idade.